que você faria se fosse atraída para os jogos de sedução e poder de um dos homens mais influentes do país? E se, de repente, sua vida simples se cruzasse com a de um senador cujo charme e poder são inegáveis? Essa é a história de uma jovem comum que se viu em meio ao universo impiedoso da política e acabou envolvida com o senador mais poderoso e sedutor que já conheceu. Mas nem tudo é o que parece, e suas escolhas podem mudar tudo para sempre. Quer saber como termina essa história cheia de paixão, segredos e reviravoltas? Não saia desse vídeo e deixe nos comentários. Você acredita no amor entre pessoas de mundos tão diferentes? Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhuma história emocionante como esta. Ana Clara acordou naquela manhã com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, mas ela não sabia exatamente o que. Aos 25 anos, sua vida era um reflexo de sua personalidade, organizada, reservada e distante de qualquer tipo de confusão. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma ONG que ajudava comunidades carentes e adorava o que fazia. No entanto, sua rotina estava longe de ser emocionante. Sua vida era marcada por uma tranquilidade que muitos invejariam, mas que às vezes fazia com que ela se perguntasse se estava perdendo algo. Naquele dia, um evento beneficente organizado pela ONG estava prestes a acontecer em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Como assistente da diretora, Ana Clara tinha ficado encarregada de cuidar dos últimos detalhes, e isso a deixava ansiosa. Não era comum para ela lidar diretamente com pessoas influentes, e o evento estava repleto de políticos, empresários e personalidades da mídia. Ela chegou ao hotel cedo, carregando sua pasta cheia de documentos e uma expressão séria que escondia seu nervosismo. O salão do evento era majestoso, com lustres de cristal, mesas impecavelmente decoradas e um palco preparado para os discursos. Ana Clara se sentiu pequena naquele lugar, mas respirou fundo e começou a organizar os detalhes. Ana Clara, precisamos de você na recepção, disse sua chefe, chamando-a rapidamente. Ela correu até lá, ajustando o blazer simples que usava sobre o vestido discreto. Na recepção, um homem estava parado, conversando com o gerente do hotel. Mesmo sem saber quem ele era, Ana Clara sentiu sua presença antes de realmente olhar para ele. Ele tinha uma postura confiante, quase arrogante, e parecia dominar o ambiente sem sequer precisar falar. Quando finalmente levantou os olhos para ela, Ana Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele era Gabriel Valente, o senador mais poderoso do país. Gabriel estava ali para fazer um discurso sobre políticas públicas que beneficiariam as comunidades apoiadas pela ONG. Ele tinha sido convidado como a figura principal do evento, mas chegou sozinho, sem assessores ou segurança. Havia algo no jeito como ele se movia, como se o mundo inteiro estivesse ao alcance de suas mãos. Você deve ser Ana Clara, ele disse, sua voz grave e controlada. Ana Clara engoliu em seco, tentando disfarçar o impacto que ele tinha sobre ela. Sim, senador Valente. É um prazer conhecê-lo. Posso ajudá-lo com algo? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, e ela se sentiu aliviada por ter conseguido manter a compostura. Por favor, me chame de Gabriel, ele respondeu com um sorriso que parecia desarmar qualquer um. Na verdade, eu só queria agradecer por organizar tudo isso. A equipe falou muito bem de você. Ana Clara sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada a receber elogios, muito menos de alguém como ele. Agradeço, mas foi um esforço conjunto, ela disse, desviando o olhar. Gabriel inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse estudando seus olhos cinzentos eram intensos, quase hipnotizantes, e Ana Clara se sentiu desconfortável com a maneira como ele parecia enxergar além de sua fachada profissional. Você parece ser muito dedicada, Ana Clara. Isso é raro hoje em dia. Ela não sabia como responder. As palavras dele pareciam elogios simples, mas a forma como ele as dizia carregava um peso maior, como se houvesse algo implícito ali que ela não conseguia decifrar. Enquanto Gabriel conversava com Ana Clara, ele não pôde deixar de notar algo diferente nela. Ela não era como as pessoas que ele costumava encontrar em eventos como aquele. Não havia falsidade em sua postura, nem tentativas de impressioná-lo.
Havia algo genuíno, quase inocente, em seus olhos verdes que o intrigava profundamente. Ele percebeu que ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo determinada a manter sua compostura. Isso o fez sorrir internamente. Ele estava acostumado a lidar com pessoas que tentavam agradá-lo a todo custo, mas Ana Clara parecia apenas estar fazendo seu trabalho, sem segundas intenções. Vou deixar você voltar ao que estava fazendo, ele disse finalmente, dando um passo para trás. Mas espero que possamos conversar mais tarde, se você tiver um tempo. Ana Clara apenas assentiu, sentindo-se aliviada por ele ter se afastado, mas também estranhamente desapontada. Quando ele saiu, o ambiente pareceu menos vibrante, como se ele tivesse levado toda a energia consigo. O salão estava lotado, e Ana Clara estava ocupada certificando-se de que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Gabriel subiu ao palco para fazer seu discurso, e a maneira como ele falou capturou a atenção de todos. Ele era articulado, confiante e apaixonado pelo que dizia. Ana Clara, mesmo tentando se concentrar em outras tarefas, não conseguiu evitar prestar atenção. Enquanto ele falava, Gabriel olhou para ela uma ou duas vezes, como se quisesse garantir que ela ainda estava ali. Ana Clara tentou ignorar, mas sentiu um calor subir por seu corpo toda vez que seus olhos se encontravam. Após o discurso, Gabriel foi cercado por pessoas que queriam parabenizá-lo ou simplesmente se aproximar de sua influência. Ana Clara observava de longe, admirando a forma como ele lidava com todos, mas sem deixar de se sentir fora de lugar naquele mundo. Quando o evento estava prestes a terminar, Ana Clara foi surpreendida por uma mensagem entregue por um dos organizadores. Era um bilhete curto, escrito à mão. Ana Clara, gostaria de conversar com você sobre o projeto. Encontre-me na sala privativa do hotel. Gabriel. Seu coração disparou. Por que ele queria falar com ela? E por que de forma tão direta? Apesar das dúvidas, ela decidiu ir. Ao entrar na sala, encontrou Gabriel esperando por ela, já sem a gravata, o que o fazia parecer menos formal, mas ainda assim imponente. Espero não ter assustado você, ele disse, sorrindo. Só queria discutir algumas ideias para o projeto sem toda aquela distração lá fora. Ana Clara assentiu, sentando-se à mesa com ele. Conforme a conversa fluía, ela percebeu que ele não estava interessado apenas no projeto. Havia algo em seu olhar, em seu tom de voz, que fazia seu coração acelerar. Você é diferente, Ana Clara, ele disse de repente. E isso é um elogio. Ela ficou sem palavras, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriel não desviou o olhar, e Ana Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para algo que não sabia se conseguiria controlar. Quando ela saiu daquela sala, Ana Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Gabriel Valente não era apenas um homem poderoso, ele era alguém que havia mexido com algo profundo dentro dela. E, embora ela não soubesse o que o futuro reservava, sentia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Ana Clara acordou naquela manhã com o bilhete de Gabriel ainda preso entre os dedos. A caligrafia impecável e a simplicidade do pedido ecoavam em sua mente como um enigma que ela não conseguia decifrar. Apesar de seus esforços para manter o foco em suas tarefas diárias na ONG, o olhar intenso e as palavras de Gabriel não deixavam sua mente em paz. Ele era diferente de qualquer homem que ela já conhecera, e isso a deixava inquieta. No fundo, Ana Clara sabia que algo havia mudado desde aquela breve reunião no hotel. Gabriel Valente não era apenas um político poderoso, ele tinha uma aura magnética, quase hipnotizante, que parecia puxá-la para uma realidade totalmente diferente da sua. Mas ao mesmo tempo, ela sentia uma pontada de receio. Aceitar o convite de Gabriel era como abrir uma porta para o desconhecido, um universo de poder e sedução no qual ela não sabia se estava pronta para entrar. Você é diferente, Ana Clara, ele dissera, e a frase ecoava em sua mente. Ela não sabia ao certo o que ele queria dizer com aquilo, mas algo dentro dela ansiava por descobrir. Ser notada por alguém como ele era desconcertante, mas também despertava nela uma curiosidade e um desejo que ela nunca havia sentido antes. Quando Ana Clara recebeu outro bilhete no final do dia, ela soube que estava prestes a cruzar uma linha.
Gabriel havia enviado um convite para encontrá-lo em uma cafeteria discreta, longe dos olhares curiosos e do tumulto político. A mensagem era breve, mas o impacto foi avassalador. Ana Clara, adoraria conversar mais sobre nossas ideias para o projeto. Se estiver disponível, encontro você às 18 horas no Café Aurora. Seu coração disparou. Ela hesitou por um momento, mas algo a impulsionou a aceitar. Chegando ao local, percebeu que Gabriel já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, usando uma camisa branca de mangas dobradas que o fazia parecer casual, mas ainda incrivelmente sofisticado. Ele parecia perfeitamente à vontade, mas quando a viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso que a fez corar. Fico feliz que tenha vindo, ele disse enquanto se levantava para cumprimentá-la. Sua voz era calma, mas carregava uma intensidade que fazia com que cada palavra parecesse cuidadosamente calculada. Ana Clara se sentou à sua frente, tentando esconder o nervosismo que crescia dentro dela. A conversa começou de forma leve, focada nos detalhes do projeto comunitário, mas logo tomou um rumo mais pessoal. Você trabalha aqui há quanto tempo? Gabriel perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se estivesse genuinamente interessado em sua resposta. Quase 3 anos, Ana Clara respondeu, tentando manter a voz firme. É um trabalho que eu amo. Sempre quis fazer algo que impactasse a vida das pessoas. Gabriel sorriu, e seus olhos cinzentos brilharam com uma mistura de admiração e curiosidade. Isso é raro, Ana Clara. A maioria das pessoas que conheço está mais interessada no que podem ganhar do que no que podem oferecer. Ela ficou em silêncio por um momento, surpreendida pela sinceridade em sua voz. Gabriel parecia diferente ali, longe dos holofotes e da política. Havia um calor em suas palavras que a fazia se sentir à vontade, apesar de toda a tensão que parecia pairar no ar. Conforme a conversa avançava, Gabriel começou a abrir brechas em sua fachada impecável. Ele falou sobre os desafios de sua carreira, sobre as decisões difíceis que teve que tomar e sobre o peso de ser constantemente observado e julgado. Às vezes, sinto que estou sempre em um palco, encenando um papel que as pessoas esperam de mim, ele confessou, e Ana Clara notou uma vulnerabilidade em seus olhos que a surpreendeu. Mas conversar com você é diferente. Eu não preciso fingir. O coração de Ana Clara disparou. Ela não sabia como responder, mas sentiu uma conexão inesperada com aquele homem tão diferente dela. Apesar de seus mundos opostos, havia algo na maneira como ele a olhava, como se estivesse enxergando além de suas palavras e diretamente em sua alma. Quando o encontro terminou, Gabriel a acompanhou até a porta da cafeteria. Antes de se despedirem, ele segurou sua mão por um momento mais longo do que o necessário. Espero que possamos continuar essa conversa em breve, ele disse, com um sorriso que parecia uma promessa. Ana Clara assentiu, sentindo um calor subir por seu rosto enquanto ele se afastava. Nos dias seguintes, Ana Clara tentou voltar à sua rotina, mas a presença de Gabriel parecia estar em todo lugar. Ela ouvia nos noticiários, ouvia seu nome nas conversas da equipe e, mais do que isso, sentia sua ausência de uma forma que a deixava inquieta. Quando um e-mail chegou diretamente de Gabriel, ela soube que sua vida estava prestes a mudar. Ele a convidou para participar de uma reunião em seu escritório, mas o tom da mensagem era mais pessoal do que profissional. No dia da reunião, Ana Clara se preparou cuidadosamente. Escolheu um vestido simples, mas elegante, e prendeu os cabelos de forma que transmitisse profissionalismo. Quando chegou ao luxuoso prédio onde ficava o escritório de Gabriel, sentiu uma onda de nervosismo. Gabriel a recebeu com um sorriso caloroso, vestido em um terno impecável que destacava sua presença magnética. Ele a conduziu até sua sala, onde a vista da cidade se espalhava em um panorama impressionante. Obrigado por ter vindo, ele disse, oferecendo uma cadeira a ela. Eu queria falar sobre algo que vai além do projeto. Ana Clara ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Gabriel parecia estar escolhendo cuidadosamente suas palavras, e o que ele disse em seguida a deixou sem fôlego. Eu sei que isso pode parecer fora do comum, mas você tem algo que me intriga, Ana Clara. Eu quero conhecê-la melhor, fora desse ambiente profissional. O coração de Ana Clara disparou,
e ela sentiu uma mistura de emoções que iam desde a euforia até o medo. Gabriel Valente, o homem mais poderoso e admirado do país, estava se interessando por ela, uma jovem comum. Quando ela saiu do escritório, sentiu como se estivesse andando em um sonho. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, e ela sabia que estava diante de uma escolha que poderia mudar sua vida. Por um lado, ela se sentia atraída por ele de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Por outro, temia as consequências de se envolver com alguém tão poderoso e enigmático. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Ana Clara percebeu que estava à beira de algo novo e emocionante, mas também perigoso. Gabriel havia aberto uma porta, e agora cabia a ela decidir se estava pronta para cruzá-la. Ana Clara tentou manter sua rotina nos dias que se seguiram ao encontro no escritório de Gabriel, mas era impossível. As palavras dele, o olhar profundo e o convite ousado pareciam estar impregnados em sua mente. O trabalho na ONG, que antes a preenchia completamente, agora parecia apenas um pano de fundo para os pensamentos constantes sobre Gabriel Valente. Ele era mais do que poderoso e influente, havia algo nele que a fazia questionar tudo o que acreditava ser certo e seguro. Enquanto digitavam o relatório, o som de uma notificação no celular a tirou de seus devaneios. Quando pegou o aparelho, seu coração disparou. Era uma mensagem de Gabriel. Ele tinha encontrado seu número de forma inesperada e, mais uma vez, ultrapassado os limites do convencional. Ana Clara, pensei em você hoje. Se estiver livre, gostaria de convidá-la para um jantar amanhã. Apenas nós dois. Gabriel. Ela largou o celular como se tivesse queimado as mãos. Um jantar? Apenas os dois? Ana Clara sabia que aceitar aquele convite significava entrar ainda mais no universo intrigante e perigoso de Gabriel Valente. Mas, por outro lado, a ideia de recusar parecia tão difícil quanto aceitar. Depois de alguns minutos de hesitação, ela respondeu, com os dedos tremendo. Estarei lá. Obrigada pelo convite. No dia seguinte, Ana Clara escolheu cuidadosamente o que vestir. Ela não queria parecer formal demais, mas também não queria parecer desleixada. Optou por um vestido azul marinho simples, que abraçava suas curvas de forma sutil, e prendeu os cabelos em um coque baixo. Quando olhou para si mesma no espelho, mal reconheceu a mulher que via. Algo dentro dela estava mudando, e Gabriel era a razão. O restaurante onde ele a convidará era um dos mais exclusivos da cidade, conhecido por seu ambiente luxuoso e intimista. Quando Ana Clara chegou, um garçom a conduziu até uma mesa reservada no canto mais privado do salão. Gabriel já estava lá, impecavelmente vestido em um terno preto que parecia feito sob medida. Ao vê-la, ele se levantou, exibindo um sorriso que a fez esquecer por um momento do nervosismo. Você está deslumbrante, ele disse, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Ana Clara corou, surpresa pela gentileza. Ela nunca havia recebido esse tipo de atenção antes. Obrigada, respondeu, tentando manter a compostura. O lugar é lindo. Não tanto quanto você, ele retrucou, com um tom suave, mas firme. Era impossível para ela não sentir o impacto de suas palavras. A conversa começou de maneira leve, com Gabriel perguntando sobre seu trabalho e sobre os motivos que a levaram a entrar para a ONG. Ana Clara, embora tímida no início, começou a relaxar à medida que percebia que ele realmente parecia interessado em conhecê-la. Havia algo no olhar de Gabriel que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Quando o jantar foi servido, Gabriel começou a falar mais sobre sua própria vida, algo que ela não esperava. Ele compartilhou histórias de sua infância humilde, de como trabalhou duro para chegar onde estava e de como muitas vezes se sentia solitário, mesmo cercado de pessoas. As pessoas sempre querem algo de mim, ele confessou, enquanto girava suavemente a taça de vinho em sua mão. Mas com você é diferente. Você não quer nada, não espera nada. Isso é refrescante. Ana Clara sentiu seu coração apertar. Ela nunca imaginou que alguém como Gabriel pudesse carregar esse tipo de vulnerabilidade. Ele parecia tão forte, tão inabalável, mas ali, diante dela, havia um homem que também carregava seus próprios fardos.
Eu acho que todos nós precisamos de alguém que nos veja pelo que somos, e não pelo que representamos, ela disse, surpreendendo a si mesma com a profundidade de sua resposta. Gabriel sorriu, um sorriso que era tanto de alívio quanto de admiração. Exatamente, ele concordou. E eu sinto que você é essa pessoa para mim, Ana Clara. Depois do jantar, Gabriel insistiu em levá-la para casa. Ele abriu a porta do carro para ela, e os dois dirigiram em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável, carregado de uma tensão que ambos podiam sentir. Quando chegaram ao prédio dela, ele estacionou e a acompanhou até a entrada. Eu gostaria de repetir isso, ele disse, olhando-a diretamente nos olhos. Se você me permitir, claro. Ana Clara hesitou por um momento, mas então assentiu, com um sorriso tímido. Eu também gostaria, ela admitiu. Gabriel deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles. Por um momento, Ana Clara pensou que ele fosse beijá-la, mas em vez disso, ele pegou sua mão e a segurou por alguns segundos, antes de soltá-la suavemente. Boa noite, Ana Clara, ele disse, sua voz mais baixa, quase um sussurro. E então, ele se afastou, deixando-a ali, com o coração batendo descompassado. Naquela noite, Ana Clara mal conseguiu dormir. Cada detalhe do jantar, cada palavra de Gabriel, cada gesto e olhar ficaram gravados em sua mente. Ela sabia que estava começando a se apaixonar por ele, mas também sabia que esse sentimento vinha acompanhado de um risco. Gabriel Valente era poderoso, enigmático e inegavelmente atraente, mas sua vida era cheia de complexidades que ela ainda não conseguia compreender completamente. No dia seguinte, quando chegou à ONG, Ana Clara encontrou um buquê de flores em sua mesa. Um cartão simples acompanhava o presente. Obrigado por uma noite inesquecível. Gabriel. Ela sentiu um calor subir por seu rosto e não conseguiu conter o sorriso que se formou em seus lábios. Gabriel estava se esforçando para conquistá-la, e isso mexia profundamente com ela. Ao longo dos dias seguintes, Gabriel continuou a enviar mensagens, flores e convites. Ele era persistente, mas nunca ultrapassava os limites do que era confortável para ela. Ana Clara, embora ainda cautelosa, começou a se abrir mais para ele. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, seja para jantares, passeios ou até mesmo encontros casuais em sua ONG, onde Gabriel mostrava um interesse genuíno pelo trabalho dela. Cada encontro parecia trazer os dois mais perto, e Ana Clara começou a perceber que, apesar de toda a diferença entre seus mundos, havia algo real e profundo crescendo entre eles. Ana Clara sentia o coração bater acelerado enquanto descia as escadas de seu prédio. O convite de Gabriel para jantar em sua casa tinha sido inesperado, mas o tom gentil e confiante de sua voz ao fazer o convite tornava impossível recusar. Ela havia passado horas pensando no que vestir, no que dizer e, principalmente, em como se comportar diante do homem que havia mexido tanto com seus sentimentos nos últimos dias. Enquanto o motorista de Gabriel a levava para a casa dele, ela olhava pela janela do carro, tentando organizar seus pensamentos. Apesar do pouco tempo que tinham passado juntos, Gabriel parecia ter aberto uma janela para um mundo completamente novo. Ele era tão diferente de tudo que ela conhecia, charmoso, seguro de si e extremamente atencioso, mas ao mesmo tempo misterioso e difícil de decifrar. Quando o carro parou em frente à mansão de Gabriel, Ana Clara ficou boquiaberta. A casa era imensa, uma obra-prima arquitetônica cercada por jardins impecáveis. As luzes suaves que iluminavam a entrada davam ao local uma aura acolhedora, mas também sofisticada. Gabriel estava parado na porta, vestido de forma casual, mas ainda assim impecável. Sua camisa branca de linho estava parcialmente aberta, revelando a pele bronzeada, e suas calças de alfaiataria davam um toque de elegância à sua postura descontraída. Você está linda, ele disse assim que ela saiu do carro. Sua voz grave e suave parecia um convite ao mesmo tempo em que aquecia o coração de Ana Clara. Ela agradeceu, tentando esconder o rubor que subia por seu rosto. Gabriel a conduziu até o interior da casa, que era ainda mais impressionante por dentro. Grandes janelas de vidro permitiam que a luz da lua iluminasse o ambiente, e a decoração era um equilíbrio perfeito entre luxo e simplicidade. Na sala de estar,
Gabriel a levou até um sofá confortável e ofereceu uma taça de vinho. Ele parecia relaxado, mas Ana Clara podia sentir que havia uma certa tensão no ar. Não era uma tensão desconfortável, mas algo que aumentava a expectativa de cada movimento, de cada palavra. Eu queria um ambiente mais tranquilo, longe do barulho e da correria, Gabriel explicou, sentando-se ao lado dela. É difícil realmente conhecer alguém em um restaurante cheio de pessoas. Ana Clara sorriu, concordando. Ela também sentia que o jantar em um lugar mais íntimo permitiria que eles conversassem de forma mais sincera. Enquanto conversavam, Gabriel parecia genuinamente interessado em saber mais sobre ela. Ele fazia perguntas sobre sua infância, sua família e seus sonhos, mas também compartilhava partes de sua própria vida, mostrando um lado mais humano que poucos provavelmente conheciam. Você tem um jeito de me deixar à vontade, Ana Clara, ele disse em certo momento, olhando diretamente em seus olhos. E isso é algo raro. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A intensidade no olhar de Gabriel fazia com que ela se sentisse especial, como se fosse a única pessoa no mundo que realmente importava para ele naquele momento. Quando Gabriel a conduziu até a sala de jantar, Ana Clara ficou ainda mais impressionada. A mesa estava posta com cuidado, e o aroma de comida fresca preenchia o ambiente. Gabriel revelou que havia preparado o jantar com a ajuda de um chefe, e isso a fez rir. Eu não sou tão bom na cozinha quanto gostaria, ele admitiu com um sorriso. Mas prometo que o vinho compensa qualquer falha. A conversa durante o jantar foi leve e descontraída, mas havia momentos em que os olhares trocados entre eles pareciam carregar mais significado do que qualquer palavra dita. Gabriel era hábil em manter o equilíbrio entre ser charmoso e intenso, e Ana Clara sentia que estava sendo puxada para algo que ela não sabia se conseguiria controlar. Após o jantar, Gabriel a levou até o terraço, que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. A luz das estrelas refletia no brilho suave de seus olhos, e Ana Clara sentiu como se estivesse em um sonho. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando a vista, até que Gabriel se virou para ela. Você sabe o quanto é especial? Ele perguntou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Ana Clara abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam não sair. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu nunca conheci alguém como você, Ana Clara. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Antes que ela pudesse responder, Gabriel segurou delicadamente seu rosto entre as mãos e a beijou. O toque foi suave no início, mas rapidamente se tornou mais intenso, como se ele estivesse despejando todos os sentimentos que havia guardado para aquele momento. Ana Clara se sentiu completamente tomada pela emoção, e sua mente se esvaziou de qualquer dúvida ou hesitação. Quando o beijo finalmente terminou, eles ficaram em silêncio, apenas se olhando. Ana Clara sentiu como se estivesse flutuando, e Gabriel parecia igualmente afetado. Eu quero que você saiba que isso não é um jogo para mim, ele disse, segurando sua mão. Você é importante, e eu quero fazer isso da maneira certa. Ana Clara sentiu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Ela sabia que estava se apaixonando por Gabriel, e, naquele momento, percebeu que estava pronta para se entregar a esse sentimento, independentemente das consequências. Gabriel a conduziu de volta para dentro da casa, mas dessa vez, ele a levou para o andar superior, onde ficava seu quarto. O ambiente era acolhedor, com uma iluminação suave e uma decoração minimalista, mas sofisticada. Ana Clara sentiu o coração disparar quando Gabriel se aproximou, segurando sua mão e olhando em seus olhos. Eu só quero que você se sinta confortável, ele disse, sua voz suave e protetora. Se em algum momento você quiser parar, me diga. Ana Clara não respondeu com palavras, mas o olhar que ela lançou para Gabriel foi suficiente para ele entender. Ele a beijou novamente, mas dessa vez, havia uma mistura de urgência e paixão. A tensão entre os dois crescia a cada segundo, até que finalmente Ana Clara se entregou completamente. A noite foi um turbilhão de emoções e sensações. Gabriel era gentil e atencioso, mas também intenso e apaixonado. Ele a fazia se sentir desejada, adorada, como se ela fosse a mulher mais importante do mundo. Para Ana Clara,
Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente tivessem se encaixado. Naquela noite, Ana Clara não apenas experimentou algo que nunca havia sentido antes, mas também percebeu que estava mais conectada a Gabriel do que jamais poderia imaginar. Para Gabriel, foi uma confirmação de que Ana Clara não era apenas uma mulher que o intrigava, mas alguém que estava começando a ocupar um lugar especial em seu coração. Enquanto ela adormecia em seus braços, Gabriel olhou para ela e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não apenas queria protegê-la, ele queria amá-la de todas as formas possíveis. A luz do sol entrava suavemente pelas cortinas do quarto de Gabriel, iluminando o espaço com um brilho quente e acolhedor. Ana Clara acordou com a sensação de calor e segurança, um contraste com o nervosismo que havia sentido na noite anterior. Ainda um pouco confusa, ela virou-se lentamente e viu Gabriel dormindo ao seu lado. O peito dele subia e descia em um ritmo tranquilo, e a expressão relaxada em seu rosto fazia com que ele parecesse menos o homem poderoso e mais apenas um homem. Um homem que, de alguma forma, tinha quebrado todas as barreiras dela. Enquanto observava, Ana Clara foi tomada por uma onda de emoções. Era como se ela tivesse cruzado uma linha invisível e, agora, não havia mais como voltar atrás. A noite passada não tinha sido apenas física, tinha sido uma experiência profundamente emocional, algo que ela nunca havia imaginado viver. Gabriel havia sido gentil, apaixonado, mas também intenso, mostrando um lado dele que ela não sabia que existia. E, pela primeira vez em sua vida, Ana Clara sentiu-se totalmente viva. Bom dia! A voz grave e rouca de Gabriel interrompeu seus pensamentos. Ele abriu os olhos e sorriu, aquele sorriso desarmante que parecia capaz de dissipar qualquer dúvida ou medo. Bom dia, ela respondeu, sentindo o rosto corar. Gabriel se sentou na cama, apoiando-se em um dos travesseiros, e olhou para ela com um olhar que misturava ternura e desejo. Você está bem? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína. Sim, estou, Ana Clara respondeu, e a sinceridade em sua voz fez Gabriel relaxar. Ele estendeu a mão e acariciou seu rosto suavemente, como se quisesse memorizar cada detalhe. Eu quero que você saiba que a noite passada foi especial para mim, ele disse, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Você é especial para mim, Ana Clara. Ela sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas conseguiu segurá-las. As palavras de Gabriel a tocaram profundamente, e ela percebeu que, por mais assustador que fosse, ela estava disposta a se deixar levar por esse sentimento. Gabriel insistiu para que Ana Clara ficasse para o café da manhã, e ela aceitou, embora ainda estivesse um pouco hesitante. Ele a conduziu até a cozinha, onde preparou algo simples, mas delicioso: torradas, frutas frescas e café. Eu não sou um grande chefe, mas acho que posso me virar bem, ele brincou, enquanto colocava a comida na mesa. Está perfeito, Ana Clara respondeu, sorrindo. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Gabriel falou sobre sua infância, sua família e os desafios que enfrentou para chegar onde estava. Ele não escondia nada, mostrando um lado vulnerável que Ana Clara nunca imaginou que ele tivesse. Por sua vez, ela também compartilhou mais sobre sua vida, suas inseguranças e seus sonhos, sentindo-se cada vez mais conectada a ele. Você é tão diferente de tudo que eu já conheci, Gabriel disse de repente, olhando-a diretamente nos olhos. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ana Clara ficou sem palavras. Ela sabia que Gabriel estava sendo sincero, mas ainda assim era difícil acreditar que alguém como ele pudesse vê-la dessa forma. No entanto, em vez de questionar, ela apenas sorriu e estendeu a mão para segurar a dele. Depois do café da manhã, Gabriel sugeriu que eles passassem o dia juntos, e Ana Clara, embora relutante no início, acabou concordando. Ele a levou para sua fazenda nos arredores da cidade, um lugar que ele descreveu como seu refúgio pessoal. A fazenda era um lugar mágico, com campos verdes que pareciam se estender até o horizonte e uma casa de madeira que exalava charme e conforto. Gabriel explicou que aquele era o lugar onde ele ia quando precisava de um tempo para si mesmo, longe da pressão e das expectativas do mundo. Aqui, eu posso ser apenas eu, ele disse, enquanto caminhavam pelo campo. E eu quero que você conheça esse lado meu.
Ana Clara ficou encantada com o lugar e com a forma como Gabriel parecia relaxado ali. Eles passaram a tarde explorando a fazenda, andando a cavalo e até mesmo colhendo frutas de um pequeno pomar. Cada momento era cheio de risadas, conversas e olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel a levou até um pequeno lago que ficava nos fundos da propriedade. A luz dourada do entardecer refletia na água, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Eles se sentaram à beira do lago, e Gabriel envolveu Ana Clara em seus braços, mantendo-a perto enquanto o vento soprava suavemente. Eu sei que pode parecer cedo para dizer isso, ele começou, sua voz mais baixa do que o habitual, mas eu acho que estou me apaixonando por você, Ana Clara. O coração dela disparou. Ela sabia que também sentia algo profundo por Gabriel, mas ouvir aquelas palavras a deixou sem fôlego. Ela virou-se para olhá-lo, e os olhos de Gabriel estavam cheios de sinceridade. Eu também sinto algo muito forte por você, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Gabriel sorriu e a beijou novamente, mas dessa vez, o beijo foi diferente. Não era apenas paixão, já havia algo mais profundo, mais significativo. Ana Clara sentiu como se estivesse se conectando a Gabriel em um nível que nunca havia experimentado antes. Quando voltaram para a casa da fazenda, Gabriel a conduziu até o quarto principal, que era decorado de forma simples, mas elegante. Ele acendeu algumas velas, criando uma atmosfera íntima e acolhedora, e se aproximou dela com um olhar que era ao mesmo tempo suave e cheio de desejo. Eu quero que essa noite seja especial para você, ele disse, segurando suas mãos. Você merece tudo de melhor. Ana Clara sentiu as lágrimas se formarem novamente, mas desta vez, eram lágrimas de felicidade. Ela sabia que estava pronta para se entregar completamente a Gabriel, sem reservas ou medo. A noite que seguiram foi cheia de paixão e intensidade, mas também de carinho e conexão. Gabriel era atencioso e gentil, mas também sabia exatamente como fazer Ana Clara se sentir desejada e especial. Para ela, era como se todas as peças de sua vida estivessem finalmente se encaixando. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Ana Clara acordou nos braços de Gabriel, sentindo-se mais feliz e completa do que nunca. Ele a olhou com um sorriso, e o calor em seus olhos a fez sentir que estava exatamente onde deveria estar. Eu não sei como vou conseguir voltar para minha rotina depois disso, ela brincou, e Gabriel riu. Quem disse que você precisa voltar? Ele respondeu, sua voz cheia de promessas. Embora ainda houvesse desafios à frente, naquele momento, Ana Clara sabia que estava disposta a enfrentá-los, desde que estivesse ao lado de Gabriel. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou com o sol entrando pelas janelas do quarto, iluminando o rosto de Gabriel enquanto ele dormia ao seu lado. Ela ficou ali, observando-o, sentindo o coração transbordar de algo que só poderia ser amor. A noite anterior tinha sido uma revelação, não apenas por tudo que compartilharam, mas porque ela sentiu, pela primeira vez, que era verdadeiramente desejada e valorizada por alguém. Gabriel não era apenas intenso e apaixonado, ele era atencioso, protetor e capaz de tocar seu coração como ninguém jamais havia feito. Ela se levantou silenciosamente, não querendo acordá-lo, e foi até a varanda que dava para o campo verdejante ao redor da fazenda. O ar fresco da manhã trouxe uma sensação de renovação, mas também um leve peso em seu peito. Estar ali, com Gabriel, parecia um sonho, mas parte dela temia que aquilo pudesse ser apenas temporário. Ela sabia que o mundo dele era diferente do seu, cheio de responsabilidades e de expectativas que talvez não fossem fáceis de conciliar com o amor que estavam construindo. Enquanto Ana Clara estava perdida em seus pensamentos, sentiu os braços de Gabriel a envolverem por trás. Ele havia acordado e, sem dizer uma palavra, a puxou para perto, descansando o queixo em seu ombro. Você está preocupada, ele disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu nunca imaginei estar em uma situação como essa, ela admitiu, sua voz suave. Tudo isso é tão novo para mim. Gabriel virou-a para encará-lo, segurando seu rosto com delicadeza. Eu sei que nosso mundo parece diferente, mas quero que você saiba que, para mim, nada disso importa, ele disse, seus olhos cinzentos brilhando com sinceridade. O que importa é você.
E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você nunca se sinta deslocada ou insegura. As palavras dele a tocaram profundamente. Ana Clara sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas ela as segurou. Gabriel era tudo o que ela nunca soube que precisava, e agora, mais do que nunca, ela queria acreditar que poderiam fazer aquilo funcionar. Depois do café da manhã, Gabriel sugeriu que passassem o dia explorando mais da fazenda. Ele queria mostrar a Ana Clara não apenas o lugar, mas também a parte de sua vida que ele raramente compartilhava com alguém. Eles começaram andando pelos estábulos, onde Gabriel apresentou os cavalos que criava com tanto cuidado. Ana Clara nunca tinha montado em um cavalo antes, mas Gabriel a ajudou, mostrando paciência e encorajando-a a superar o medo inicial. Você consegue, ele disse, sorrindo enquanto segurava as rédeas do cavalo. Confie em mim. E ela confiou. Com Gabriel ao seu lado, guiando-a, Ana Clara sentiu uma sensação de liberdade enquanto cavalgavam pelos campos. O vento em seu rosto e o som dos cascos batendo na terra pareciam apagar qualquer dúvida ou insegurança que ela pudesse ter. Depois, Gabriel a levou até um pequeno lago escondido no meio da propriedade. A água cristalina refletia o céu azul, e o lugar parecia saído de um quadro. Eles se sentaram à beira do lago, os pés descalços tocando a água fresca, e Gabriel começou a falar sobre seu passado. Esse lugar sempre foi meu refúgio, ele confessou, olhando para a água. Quando o mundo lá fora ficava pesado demais, eu vinha para cá. Mas nunca trouxe ninguém aqui antes. Você é a primeira. Ana Clara ficou surpresa, mas também profundamente tocada por aquela confissão. Gabriel estava mostrando partes de si mesmo que ele provavelmente nunca havia mostrado a ninguém, e isso fazia com que ela se sentisse ainda mais especial. Mais tarde, enquanto exploravam o celeiro da fazenda, o clima mudou. O céu, antes limpo, foi tomado por nuvens escuras, e logo uma tempestade começou a cair. Gabriel e Ana Clara correram para se abrigar dentro do celeiro, rindo enquanto tentavam se proteger da chuva. O som das gotas batendo no telhado criou uma atmosfera íntima, e os dois ficaram parados, olhando um para o outro, as roupas um pouco molhadas e o ar ao redor carregado de eletricidade. Você sabe que está mexendo comigo, não sabe? Gabriel disse, sua voz baixa e rouca. Ele deu um passo na direção dela, e Ana Clara sentiu o coração acelerar. Você também mexe comigo, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Gabriel a puxou para mais perto, e o beijo que compartilharam foi cheio de paixão e intensidade. A tempestade lá fora parecia ecoar o turbilhão de emoções que ambos sentiam, e Ana Clara soube, naquele momento, que estava completamente entregue a ele. Quando a chuva parou, Gabriel a levou de volta para a casa principal, onde a lareira já estava acesa, trazendo calor ao ambiente. Enquanto Ana Clara trocava de roupa e se aquecia, Gabriel recebeu uma ligação urgente. Ele parecia contrariado, mas atendeu, falando com alguém sobre questões relacionadas ao trabalho. Foi um lembrete de que, embora estivessem naquele refúgio, o mundo de Gabriel não podia ser completamente deixado de lado. Desculpe por isso, ele disse, assim que desligou. Às vezes, sinto que nunca tenho um momento só para mim. Mas agora, com você aqui, eu sinto que finalmente posso respirar. Ana Clara não disse nada, mas seu coração doeu por ele. Gabriel carregava muito sobre os ombros, e ela queria fazer parte da solução, queria ser alguém que o ajudasse a encontrar a paz que ele parecia tanto buscar. Naquela noite, Gabriel decidiu preparar algo especial para Ana Clara. Ele não era um chefe, como já havia confessado, mas fez questão de se esforçar para impressioná-la. Enquanto cozinhava, Ana Clara observava, encantada pela forma como ele parecia estar disposto a fazer qualquer coisa para agradá-la. Eu não faço isso por ninguém, ele disse, enquanto colocava os pratos na mesa. Você me faz querer ser melhor, Ana Clara. E isso é algo que eu nunca imaginei sentir por alguém. Eles jantaram à luz de velas, e a conversa foi cheia de risadas, olhares significativos e confissões que só serviram para aproximá-los ainda mais. Gabriel estava se abrindo de uma forma que ele provavelmente nunca havia feito antes, e Ana Clara sentiu que estava começando a entendê-lo em um nível mais profundo. Antes de irem dormir,
Gabriel levou Ana Clara para o terraço, onde as estrelas brilhavam no céu limpo. Ele segurou suas mãos e olhou em seus olhos, seu rosto sério, mas cheio de emoção. Eu não sei como isso vai terminar, mas quero que você saiba que estou totalmente comprometido com você, ele disse. Eu quero que isso funcione, Ana Clara. Quero que você seja parte da minha vida. Ela sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de poder responder. Gabriel era tudo o que ela nunca soube que precisava, e naquele momento, ela percebeu que também estava disposta a fazer o que fosse necessário para fazer aquilo dar certo. Eu também quero isso, Gabriel, ela respondeu, sua voz tremendo de emoção. Quero estar ao seu lado, não importa o que aconteça. A manhã amanheceu com uma luz suave que invadia o quarto através das cortinas de linho. Gabriel já estava de pé, parado ao lado da janela, vestido em uma camisa casual de linho branca que realçava sua pele bronzeada. Ele olhava para o horizonte, como se buscasse respostas que ainda não estavam claras em sua mente. Ana Clara abriu os olhos lentamente e o encontrou ali, em silêncio, pensativo. A visão dele, tão calmo e ao mesmo tempo intenso, fez seu coração acelerar. Ela se levantou da cama e caminhou até ele, enrolada no lençol que ainda carregava o calor da noite anterior. Ao ouvir seus passos, Gabriel se virou e abriu um sorriso, mas seu olhar continuava sério. Você está preocupada? Ana Clara disse, a voz ainda rouca de sono. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos levemente bagunçados. Não é preocupação. É decisão. Eu estive pensando muito sobre tudo, sobre nós. Ana Clara sentiu uma pontada de ansiedade, mas antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, Gabriel se aproximou e segurou seu rosto com ambas as mãos. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim, ele começou, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Você trouxe algo à minha vida que eu nem sabia que estava faltando, Ana Clara. E eu não vou deixar isso escapar. O coração dela disparou. As palavras de Gabriel eram como uma promessa, algo que ela nunca esperou ouvir de um homem tão poderoso e reservado. Ela sentiu, tocando o rosto dele com os dedos, sentindo a textura da barba bem aparada sob sua palma. Eu confio em você, Gabriel, ela disse, com sinceridade. E quero estar ao seu lado, seja qual for o caminho que escolhermos. Depois de um café da manhã tranquilo, Gabriel a surpreendeu com uma proposta. Ele queria que Ana Clara o acompanhasse em um evento importante naquela noite, uma reunião política em um dos clubes mais exclusivos da cidade. Ana Clara hesitou, aquele não era o tipo de ambiente com o qual ela estava acostumada, e a ideia de ser apresentada como alguém importante na vida de Gabriel a deixava nervosa. Eu vou estar ao seu lado o tempo todo, Gabriel garantiu, segurando sua mão. Quero que todos vejam a mulher incrível que está comigo. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas seja você mesma. Ana Clara sabia que recusar não era uma opção. Gabriel estava abrindo uma porta para que ela entrasse completamente em sua vida, e ela sabia que, para fazer isso funcionar, teria que enfrentar seus medos e inseguranças. Durante a tarde, Gabriel providenciou que um estilista fosse até a fazenda para ajudar Ana Clara a se preparar. Ela ficou desconfortável no início, mas logo percebeu que aquilo não era sobre ostentação, já era sobre ele querer que ela se sentisse confiante e confortável no evento. O estilista escolheu um vestido vermelho de seda que realçava suas curvas de forma elegante e sofisticada. Seus cabelos foram penteados em ondas suaves, e a maquiagem foi feita para destacar seus olhos verdes e lábios naturalmente cheios. Quando Ana Clara se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Você está perfeita, Gabriel disse, parado na porta do quarto. Ele usava um terno impecável, e o olhar de admiração em seus olhos fez com que Ana Clara esquecesse qualquer dúvida que ainda pudesse ter. Eu só espero não decepcionar, ela respondeu, um sorriso tímido no rosto. Você nunca poderia me decepcionar, Gabriel afirmou, aproximando-se e beijando sua testa. Agora, vamos mostrar ao mundo quem você é. O clube estava repleto de pessoas influentes, políticos, empresários, figuras importantes da mídia. Ana Clara sentiu-se como um peixe fora d'água no início, mas Gabriel manteve sua mão firme na dela, guiando-a com segurança e confiança. Ele a apresentou a várias pessoas,
sempre com um tom de orgulho em sua voz, deixando claro que ela era mais do que apenas sua acompanhante, ela era alguém especial em sua vida. Essa é Ana Clara, ele dizia, com um sorriso que deixava claro o quanto ele a admirava. A mulher mais incrível que já conheci. Ana Clara ficou surpresa com a naturalidade de Gabriel ao incluí-la em conversas importantes, como se ela já fizesse parte daquele mundo. E, para sua surpresa, ela se saiu melhor do que esperava. Embora nervosa, conseguiu se manter firme, respondendo educadamente às perguntas e se conectando com algumas pessoas que pareciam genuinamente interessadas em conhecê-la. No entanto, nem tudo foi fácil. Algumas mulheres no evento lançavam olhares de julgamento para Ana Clara, e ela sabia que, aos olhos delas, não era suficiente para estar ao lado de um homem como Gabriel. Mas ele parecia ignorar completamente esses olhares, focando-se apenas nela e em fazê-la se sentir confortável. Enquanto conversavam com um grupo de investidores, um dos homens fez uma piada de mau gosto sobre Gabriel ter escolhido uma mulher simples demais. Ana Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, mas antes que pudesse reagir, Gabriel deu um passo à frente. Ana Clara é tudo menos simples, ele disse, sua voz firme e autoritária. Ela é a mulher mais inteligente, forte e encantadora que eu já conheci. E se você não consegue enxergar isso, talvez seja porque está acostumado a se cercar de superficialidade. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, mas Gabriel não se importou. Ele pegou a mão de Ana Clara e a levou para fora do grupo, afastando-os da tensão. Desculpe por isso, ele disse, olhando-a nos olhos. Eu nunca deveria ter deixado que você passasse por isso. Você não tem que se desculpar, Ana Clara respondeu, apertando a mão dele. Eu sabia que não seria fácil, mas estou aqui porque quero estar ao seu lado, Gabriel. Isso é tudo o que importa. Quando voltaram para a fazenda naquela noite, Gabriel estava visivelmente incomodado. Ele odiava a ideia de que Ana Clara pudesse ter se sentido desrespeitada ou inferiorizada por causa de algo que ele havia provocado ao trazê-la para aquele evento. Eu não deveria ter te exposto àquele tipo de situação, ele disse, andando de um lado para o outro na sala de estar. Você merece mais do que isso. Ana Clara se levantou e foi até ele, segurando suas mãos para pará-lo. Gabriel, eu não me arrependo de nada, ela disse, sua voz cheia de convicção. Você me defendeu, me apoiou, e isso significa mais para mim do que qualquer outra coisa. Não importa o que as outras pessoas pensem. O que importa é o que nós sentimos. Gabriel a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém te fazer sentir assim de novo, ele sussurrou. Você é tudo para mim, Ana Clara. E naquele momento, ambos souberam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, desde que estivessem juntos. A conexão entre eles havia se fortalecido ainda mais, e o amor que compartilhavam parecia ser mais forte do que qualquer obstáculo que pudessem enfrentar. A manhã seguinte foi marcada por um silêncio confortável. Gabriel acordou primeiro e ficou observando Ana Clara dormir ao seu lado. Seus cabelos estavam levemente bagunçados, e o rosto sereno parecia capturar toda a paz que ele sentia ao estar com ela. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel se sentiu completo. Não era apenas sobre amor, era sobre encontrar alguém que o entendesse, que enxergasse além de sua fachada de homem poderoso e o visse como um homem real. Ele desceu para preparar o café da manhã. Era algo simples, mas ele queria surpreendê-la. O aroma de café fresco e pão torrado logo encheu a cozinha, e Gabriel sorriu ao ouvir os passos leves de Ana Clara descendo as escadas. Você já acordou? Ela perguntou, surpresa ao vê-lo vestido com uma camisa branca simples e jeans, tão diferente do Gabriel elegante que ela estava acostumada. Queria preparar algo especial para você, ele respondeu, aproximando-se para beijá-la na testa. Espero que goste. Ana Clara sorriu, sentando-se à mesa enquanto Gabriel colocava os pratos. Era um momento simples, mas carregado de significado. Cada gesto, cada olhar, parecia dizer mais do que as palavras poderiam expressar. Eu nunca imaginei que você soubesse cozinhar, ela brincou, tentando aliviar o nervosismo que ainda sentia ao lembrar do evento da noite anterior. Eu sei fazer o básico, Gabriel respondeu, rindo. Mas por você,
eu aprenderia qualquer coisa. As palavras dele a fizeram corar, e Ana Clara percebeu que estava mais apaixonada do que jamais poderia imaginar. Depois do café da manhã, Gabriel a levou para dar uma volta pela fazenda. Ele queria mostrar mais de sua vida, as partes que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Enquanto caminhavam pelos campos, Gabriel começou a falar sobre seu passado. Ele contou sobre as dificuldades que enfrentou para chegar onde estava, sobre as escolhas difíceis que precisou fazer e sobre como, muitas vezes, sentiu-se sozinho, mesmo cercado por pessoas. E então você apareceu, ele disse, parando e segurando as mãos de Ana Clara. Você trouxe luz para minha vida de uma forma que eu nem sabia que precisava. Ana Clara sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. As palavras de Gabriel eram sinceras, e ela sabia que ele estava abrindo seu coração de uma maneira que provavelmente nunca tinha feito antes. Eu também me sinto assim, ela respondeu, sua voz trêmula. Você me mostrou um mundo que eu nunca pensei que pudesse fazer parte. E, por mais assustador que seja, eu quero estar ao seu lado, Gabriel. Quero enfrentar tudo com você. Gabriel a puxou para um abraço apertado, e eles ficaram ali, cercados pela imensidão da fazenda, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Quando voltaram para casa, Gabriel recebeu uma ligação que mudou completamente o clima do dia. Era um de seus associados, avisando que um concorrente havia iniciado uma campanha de difamação contra ele. A situação era grave, e Gabriel sabia que precisaria agir rapidamente para proteger sua reputação e seus negócios. Eu sabia que algo assim poderia acontecer, ele disse, enquanto caminhava de um lado para o outro na sala de estar. Mas não esperava que fosse agora, e com tanta intensidade. Ana Clara observava, sem saber exatamente o que fazer. Ela podia ver o peso que Gabriel carregava e queria ajudá-lo, mas não sabia como. Então, ela fez a única coisa que sabia que poderia confortá-lo, ficou ao lado dele, ouvindo e oferecendo seu apoio. Você não está sozinho, Gabriel, ela disse, segurando sua mão. Nós vamos passar por isso juntos. As palavras dela pareciam acalmar Gabriel. Ele parou de andar e olhou para ela, sentindo-se mais forte apenas por tê-la ao seu lado. Com você ao meu lado, sinto que posso enfrentar qualquer coisa, ele disse, antes de beijá-la profundamente. Gabriel decidiu organizar uma reunião emergencial com seus advogados e conselheiros na própria fazenda. Ele queria resolver a situação o mais rápido possível, mas também queria que Ana Clara estivesse por perto, pois ela se tornará sua fonte de força e inspiração. A reunião foi intensa, com discussões acaloradas sobre como lidar com os ataques. Ana Clara ficou em silêncio na maior parte do tempo, mas observava atentamente, aprendendo mais sobre o mundo de Gabriel e sobre os desafios que ele enfrentava diariamente. No final da reunião, Gabriel tomou uma decisão ousada que surpreendeu a todos. Ele decidiu expor a verdade publicamente, enfrentando os ataques de frente e mostrando que não tinha nada a esconder. A verdade sempre vence, ele disse, sua voz firme. E eu não vou deixar que ninguém destrua o que construí. Ana Clara sentiu um orgulho imenso ao ouvir as palavras dele. Gabriel não era apenas um homem poderoso, ele era íntegro, corajoso e determinado a proteger tudo o que era importante para ele. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel e Ana Clara sentaram-se juntos no terraço, olhando para as estrelas. O clima estava tranquilo, mas havia uma intensidade no ar, como se ambos soubessem que aquele momento marcava o início de algo ainda maior. Eu nunca pensei que alguém pudesse mudar minha vida assim, Gabriel disse, segurando a mão de Ana Clara. Você me faz querer ser um homem melhor, não apenas para você, mas para mim mesmo. Ana Clara sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. E você me mostrou que eu posso ser mais do que jamais imaginei. Com você, sinto que posso conquistar o mundo. Eles se beijaram sob as estrelas, e o amor que compartilhavam parecia iluminar a escuridão ao redor. Gabriel sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que, com Ana Clara ao seu lado, ele poderia superar qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, Gabriel enfrentou os ataques contra ele com a coragem e a determinação que sempre o caracterizaram. Mas desta vez, ele não estava sozinho.
Ana Clara estava ao seu lado, apoiando-o em cada passo, mostrando que era muito mais do que apenas uma presença em sua vida, ela era sua parceira, sua confidente e seu grande amor. A história deles não era apenas sobre paixão e desejo, era sobre duas pessoas que se encontraram no momento certo e descobriram que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Gabriel não apenas encontrou o amor em Ana Clara, ele encontrou a coragem para ser o homem que sempre quis ser. E, enquanto eles caminhavam de mãos dadas pela fazenda, rindo e sonhando com o futuro, ambos sabiam que o que tinham era algo raro e precioso, um amor que transformava, que inspirava e que era capaz de resistir a qualquer tempestade.